Só como eu falei no livro aqui sobre Schopenhauer, olha, eu vou também colocar algumas introduções que enfatizam o mundo de pesquisa e a sua representatividade de cada pesquisa, que vem a destacar fatos importantes ligado à representação, né, entre esses parâmetros importantes que vem a destacar. É lógico que entre esse feedback eu vou sempre colocar entre vontades e desejos ligado ao movimento, qual é o melhor, qual é o fenomenal, qual é, ou seja, o representável diante da nossa sociedade e realidade. Que o próprio ser humano em si tem movimentos inerentes a ele nos campos perceptivos, e nessa maneira perceptiva nos coloca ordenâncias que vêm resultar coordenâncias, e essas coordenâncias motoras são associadas ao aprendizado. A coordenância motora, vamos colocar a coordenância motora nessa temática aí, para nos colocar o mundo e as suas vontades, o mundo e as suas representatividades. O mundo é e são vontades e desejos. O mundo é e são representatividades. O mundo é e são aspectos fenomenais. É e são fenomenais. É, coloca mundo é, depois são, coloca um tipo de maneira plural, essa pluralidade, a pluralidade. É isso. São questões também de questões que possam cair, não ser efetivas em alguns departamentos honorários e algumas provas que venham ser importantes. Lógico que o fenômeno ele se coloca um aspecto, né, em que relaciona os campos de fatores, de considerações, que venha ter maneiras otimistas ou pessimistas nessa escala interna e externa. Ok, vamos começar sobre as questões dessa raiz do princípio da razão suficiente. Essa suficiência que nos coloca a insuficiência ligada à vontade e o desejo, ligada ao movimento. Desejamos movimentar, é uma coisa boa. A vontade é também. Então, é lógico que alguns falam sobre desejo, já coloca departamentos que ligam os meios que muitas vezes não tenham limitância e extrapolam os próprios limites. A vontade está inserida ao próprio desejo, embora a própria vontade também está inserido uma consequência também, não consequência, uma qualificação importante que venha destacar a alma, o coração e que venha também colocar campos importantes na nossa vontade geral, vontade específica e outras maneiras que venham salientar as coordenações motoras. Ok? Então, entre esses estudos humanísticos, coloca a maneira que coloca a raiz do princípio, é a força. A raiz do princípio, ou seja, é a vontade, que é onde a vontade eu vou ter para buscar o meu ciclo de objetivos e metas a serem alcançados diariamente. Então, o livro, coloco Schopenhauer, que coloca fatores, lá de Manchester, né, ou seja, em outros lugares, Chester, né, tem umas universidades aí que tem umas pessoas que gostam de declarar Bruxelas e outros fatores. Ok? Então, quando falamos sobre a vontade, falamos sobre representação. Então, quando falamos de representação, vamos falar de vontades de publicar livros, vontades de falar sobre o que você gosta, recordações, como eu coloquei, recordações, comentários. É lógico que todo início
em série, desde que eu comecei a estar atuando em óperas épicas, atrás em salas de aulas e também em aulas teóricas e práticas, tive uma vontade de fazer aulas de educação física, uma vontade de fazer, ou seja, um curso superior. Fazer, é lógico, está feito, mas fazer conforme o campo individual e o campo, ou seja, que eu coloco ligado aos campos ditos, escritos e feitos na minha história curricular, entre as pendências e as maneiras secundárias, primárias, terciárias que nós podemos embarcar com cautela ligada à ciência social, sobre campos de termos alocativos, oligarquias, que liga esses setores primários, né, que não vamos colocar como representatividade. É lógico que vai aplaudir, abraçar de uma maneira representável sobre as políticas públicas, que nos coloca coordenanças motoras. Então, a filosofia financeira, a filosofia inteira, o número inteiro, a filosofia financeira vai resultar a filosofia financeira, que venha relacionar o quê? Um número inteiro vai denominar ou seja, outros números, que venha resultar parâmetros importantes nessa etiqueta que é BIP, plano econômico interno, plano econômico rendário, esse plano econômico. Eu vou usar o plano, né? Os parâmetros curriculares, eu vou usar a palavra plano. Agora tem o BIP, tem o RIP, não o RIP, né, do campo de renda interna bruta, mas o RIP, o modo que nós vamos só buscar os meios capitais, não vamos buscar essas competições e hierarquias. Então, é lógico que quando falamos sobre campos periódicos, crises ligado à vontade, que vem a destacar a motivação interna e externa, ocorre, né, entre esses meios transversais um feedback que venha também salientar sobre ressignificações. Vamos lá, ou seja, é lógico que quando você está numa arquibancada ou um time de futebol contra um time bem conceituado e você está lá ouvindo aquela arquibancada, tem que estar bem concentrado. Eu coloco a palavra difusão motora, não difusão, que embarca outros termos, outros livros ligados à fisiologia humana. Eu coloquei difusão, coloquei o N aqui, que veio a nortear, a palavra N, nortear esses fatores de ter uma difusão concentrada relacionado ao que você tem que fazer entre as suas funções táticas e ofensivas e defensivas, ligado à vontade, ligado à representatividade, e também que relaciona também a equipe, o clube, também representa também os campos fenomenais. Quem se destacou nos clubes que você vai ver, não só o futebol, mas vai destacar uns fatores importantes ligados ao próprio esporte em si e ao jogo, né, que por via de dúvidas há uma maneira que venha a colocar essa metafísica que correlaciona o próprio movimento, que venha a concretizar, e fica uma discussão desde Oxford, aquela faculdade de Oxford, que não que eu quero Oxford, estou falando, não é a marca de tecido, né, que tem a marca de tecido Oxford, a gente fala eu estudei, eu já cheguei a trabalhar, por isso que eu uso o termo prateleira cerebral, que a prateleira você vai armazenar coisas históricas, desde o seu primeiro trabalho, a sua infância, e venha destacar o tempo. E o tempo é algo que é unânime, sobretudo é unânime, é periódico, é seriativo, ou seja, escalões que são ditos e feitos ligados à nossa vida. Quando eu falo microfibra ligada ao tecido, eu falei a marca Oxford, que demonstra numa faculdade. Você que relaciona a microfibra, você vai ver que é aquela marca lá, não tem como você não querer fazer uma faculdade. Eu lembro que já vez que eu pegava aquelas microfibras para fazer tecidos, fazer tecidos, não, fazer jalecos e as suas marcas, maneiras e modelos, aí podemos entender a maneira multimodus.
multimodelos ligados à tendência, ligado ao aprendizado. Entre esses multimodelos, há o campo institucional, interinstitucional ou intrainstitucional, que é o nosso corpo, também, que é um equipamento. Lembro que eu cheguei não a ler com profundidade o autor Schneider, 1981, quem cita ele é o Costa, Marcelo Costa, que fala sobre ginástica localizada e que a sua referência é bem enriquecida, que ele coloca lá que esse autor, né, em títulos ali ligados às maneiras curriculares, ele fala que o corpo humano é um equipamento. Lógico, quem teve a experiência entre esse ensino e mundo fitness e mundo wellness, vamos discutir, vamos bater um papo entre essas questões, que é um equipamento bem ornamentivo, não agradável ou desagradável, agradável para muitos, desagradável para outros. É lógico que eu tento juntar, fazer uma mistura nos meus aposentos aqui, em certas manhãs, certas tardes, certas noites, ou seja, que seja certa para mim, mas entre a certeza aos erros, entre os fatos importantes que venham declarar o que é direito humano e os seus resultados, né, de dispêndios médicos, as biomédicas, artmédicas, editoras, que venham colocar a palavra médico ligada a mediações. Aí não tem como falar também que o próprio Paulo Freire também foi um grande médico, né, educador. Lógico que aí vem a destacar a advocacia. Eu falo médico aqui de mediações, ligado ao Dicionário de Educação Física, 2010, 2009, que coloca fatores importantes. O Gonzalez, ali que vem a destacar sobre o que é, e tem vários autores, muitos autores, como já falei, a produção científica ligado também à própria corporeidade, a educação física entre os seus parâmetros, nos coloca maneiras importantes, desde 1821, 1824, os graus, os programas, as maneiras de ser degradada, a maneira de dizer, porque daqui a pouco vou ter que tirar, depois colocar de novo nos vídeos, as publicações que vêm a ser nos meus aposentos. Perdendo e ganhando diante da paciência, perdendo e ganhando diante da resistência e força, perdendo e ganhando diante de fatos ligados a competições que venham ser resultados elucidar e também são são adutivos relacionados ao sistema imunológico, os campos que venham ser a relacionar as plaquetas, as hemácias, o sistema imunológico de pesquisa que relaciona a vontade. Quando eu estou melhorando, o que acontece? Não estou citando nenhuma questão de algo assim litúrgico, mas quando você vê alguma pessoa que está melhorando, ela quer comer, se alimentar. Quando vê algum tipo de pessoa, muitas vezes está com depressão, alguma coisa psicológica, ela não tem vontade de comer, mas vai depender. Tem pessoas, muitas vezes, está um aspecto tão em questões desses assuntos. Eu coloquei depressão aqui, mas eu quero falar sobre treinamento. Né? E o treinamento liga a depressão, depende da situação que nós podemos falar, a depressão da região do osso, a questão da intensidade, a questão do volume, a questão do tempo. Aí você vem a falar sobre aspectos que venham relacionar o enfraquecimento muscular e o fortalecimento muscular. Aí já é outro esquema que podemos colocar, qualidade de vida e treinamento de força, que liga o Roberto Simões. Então são maneiras que venham destacar esse tempo. Então vamos chegar ligado à qualidade de vida, entre demandas, entre comandas importantes ligado à compreensão e o que vem nos colocar frequências nessa viagem ligado à motricidade humana. Ok? Embora a motricidade humana em destaque, a gente vê os vídeos e livros do Manuel Sérgio Cunha também, e também como eu coloquei em questões importantes de várias teorias, já citei alguns livros aí como referência. Eu não sei, eu estou querendo até fazer de uma maneira bem interessante, colocar o livro, como alguns colocam, né, com a capa do livro, na frente, o livro, né? Vou mostrar o livro, vou colocar aí no canal, do Face,
Aí o livro, depois eu vou colocar os comentários, né? Que seja uma resenha bem construtiva ou destrutiva, mas que seja algo que seja importante entre esses fatores. Embora construtiva e destrutiva, há algo fenomenal, há algo representativo como você foi e como você será diante desses campos futuristas, né, que destaca várias obras, ONGs relacionadas às pesquisas, entre vários autores que venham destacar. É lógico que ao nascer falecemos, mas quando nascemos temos um espaço, temos um tempo, depois falecemos por questão de consequência ligada à nossa idade. Mas temos que ver, por via de dúvidas, desde que nós passamos da nossa idade, onde nós estamos, temos vontade de sobreviver, não generalizando em campos de épocas atrás e questões de discussões. Embora tenha algumas estatísticas que falam também sobre mulher, em questão de mortes que acontecem, e também não só homens, agora de 50 mil, e as questões que ocorrem entre 50 mil, entre 5 mil, ou seja, nos coloca estatísticas. Só coloquei números aqui, venho destacar, não sei se é suicídio, não sei se é feminicídio, homicídio, mas nos coloca esses letrocídios que eu coloquei com maneira, citando Bacurau, mas uma maneira não expoente ligado o eletrocídio em questões de maneiras que possam morrer, mas os eletrocídios, de uma maneira a pessoa absorver e entender que tem uma complexidade tão grande para sobreviver que nós nem entendemos a palavra ação, o gesto motor, o movimento, tem essa maneira de destacar os campos que vão amparar a nossa reflexão filosófica. O capital habitual tem, desde Frankfurt, ligado a essas faculdades, relacionado à Alemanha, à vontade da natureza, às suas características, representação, ou seja, entre esses ensaios ligados ao gênero e ciências, ou seja, é melhor ciências e gênero, que fica ligado a uma questão de colocações importantes entre ordenâncias gradativas. Então, entre esses fundamentos de moralidades, de amoralidades, que coloca a palavra a, entre autores, por exemplo, tempos atrás eu fiz uma prova, tinha o que? O Engel lá, né? E olha, o que eu vou falar sobre o Engel? O Engel, eu vou falar sobre algo fenomenal que é a educação, né? As teorias luterianas, glúteo, mínimo, médio, máximo. Eu coloquei a temática, teoria luteriana. Aí tinha lá alguns autores entre os convites ligados às provas, porque eles colocam as provas, né, lá em si, nos campos digitais, né, online, e lá tem os autores. Nossa, isso aqui, desde o segundo período eu estudei, na época de faculdade. Então, isso é bem fácil, as colocações e as perguntas, e você vai se desenvolvendo diante daqueles fatos ali. Mas pelo costume que você tem ligado ao padrão motor, e padrões motor, ligado a essas maneiras de escrever em campos primários, como deve ser, e os campos secundários e os campos terciários ligados à sua linguagem pedagógica, ligados à sua linguagem cultural. Então, a maneira escrita tem uma vontade, que é uma questão de uma força inicial, que é primária. Então, entre essa vontade vai ter os campos secundários. E nesses campos secundários também vai ter uma paixão ligado à própria maneira que nos preocupa, ligada a livros, e essa vontade que tem que ter um controle motor entre esses suplementos que estão nas nossas próprias prateleiras, a nossa história, ligado à lamanina, ou seja, aqui também houve destaque ligado aos fatores sucessivos de reabilitação a pessoas que muitas vezes estão nos campos, né, de fatores indeterminados, não, fatores de astenia, fraqueza aos seus sensores internos e externos, aferentes e referentes. Sensores que eu coloco aqui não quer dizer que a pessoa é um tipo de computador, mas o próprio computador foi criado pelo próprio cérebro do ser humano, entre o chip, ou seja, entre as questões que venham destacar o córtex e a questão motora e o encéfalo. Nós podemos ver vários jogos, filmes, desenhos. Tem um livro bem expoente depois, é um livro que eu até esqueci de citar a autora, mas o tema do livro é assim: tudo acontece aqui.
Ou seja, aí coloca vários filmes, é uma psicanalista que destaca vários filmes em destaque. Ela coloca um ensaio de que ortoga essa linha do tempo e também coloca temas de livros, também autores que venham ser bem intimamente relacionados a vários filmes cinematográficos que vão relacionar vários autores que muita gente fala, ei, autor que você gostou do filme, mas você não sabia que esse autor também fez parte ligado aos campos diretórios e indiretórios, a própria pessoa que fez, ligado a essas redações. Às vezes você olha alguns homens e mulheres aí em Hollywood, como falei, o campo cinematográfico, os sinólogos, os fisiólogos, ou seja, que são inerentes ao movimento. Então, entre esses fatores, não podemos deixar de sair do contexto, entre esses análises ligadas à obra. Vontade. Pesquisa é uma vontade. Pesquisa é uma representatividade. Pesquisa é algo fenomenal. Então, se eu estou fazendo algo, né, que lembramos desde 1850, a comunicação de massa, as questões da mídia, a questão em destaque a televisão, o rádio, desde a Alemanha, Europa, ou seja, desde a ginástica para tudo, ginástica livre, um declínio foi, nos coloca a maneira de colocar gerações. É lógico que quando você vê alguém parado ou uma estátua, vamos buscar em destaque, aonde eu quero chegar nesse desenvolvimento ligado ao equilíbrio dinâmico, ao equilíbrio estático, ligado a essa gravidade histórica, aonde eu quero chegar agora, é a questão que muitas vezes nós olhamos as universidades, ou qualquer lugar que você vai, em museu, você parece que é algo chato. Você vê lá um museu lá de alguns homens, por exemplo, Carlos Lindenberg, que foi um grande advogado entre os seus ofícios. Aí você vai lá e olha, lá está estátua, né? Estático. Mas naquele campo estático você está em movimento. E esse movimento seu ligado aos campos das ideias, internas e externas, lá estátua, aquela estátua lá, vai memorizar vários fatores em movimento ligado às sinapses, né, do seu corpo, que vem a destacar histórias que aconteceram, que você estudou, e você olhando aquela imagem lá, vai ser um campo simbólico ligado ao próprio movimento seu, que você vai pesquisar e ter suas interpretações. Então, a estátua em si é uma maneira que vem a demonstrar fatores importantes. Quando eu coloco fotos aí ilustrativas de épocas, muitas vezes as pessoas têm uma facilidade de absorver melhor, olhar um livro com uma capa, por quê? Está ali em estátua. Tem um momento de ficar olhando, mas tem um momento que vai você acender a lâmpada, né? Essa lâmpada de Aladim que vai acender, não Alaim, tá ligado à filosofia contemporânea, entre os fatores que vinham se destacar. Ok? Então, entre essas academias ligado à estátua e ligado àquelas brincadeiras pique-estátua, ou seja, os jogos em si, venha-se fatores que venham ter uma maneira de fraqueza, para nós ficarmos parados, mas uma maneira de complexidade, porque venha solicitar mais músculo. Se eu ficar parado aqui muito tempo, só nessa posição, é lógico que vai haver uma fadiga peculiar, vai haver uma solicitação de músculos na minha região, vai ter uma força que destaca isométrica, é lógico que a isotônica, a isocinética não vai sair entre esses roteiros, mas nos coloca fatores importantes, né? Roteiros vão colocar um campos rotineiros diários, tá? Em questão de destaque. Então, entre títulos e títulos ligado a membros, né? Esses membros ligados aos cavaleiros, as questões ligadas às cavalarias, o poker, o mundo racional e irracional coloca a vontade. Então, ou seja, o mundo racional, podemos falar de animais, mas aí tem essas discussões relacionadas aqui em questões de animais irracionais, racionais, não citando Aristóteles, porque ele fala pouco disso. Ele só fala campos que nós temos que representar e temos essa representatividade e ter essa imitação ligado aos poderes republicanos, partidários, que venham ser inferidos entre maneiras
de esquerda, direita, que é difícil eu não ter uma esquerda ou uma direita. Quando eu tenho uma esquerda também, eu vou tentar me adaptar para fortalecer a minha esquerda. Se eu tenho uma dificuldade na minha direita, então eu vou ter que buscar meios fenomenais que possam ser uma bússola para a reabilitação. Então, o que eu faço, ou seja, faz saberes ligado também a reabilitações. Segundo Brandão, 1996, o que é educação? Faz saberes. Entre esse cenário econômico. Então, o que é ciências? É real? Então, quando você olha os campos de alguns países, como a Grécia, a Roma, as estátuas, são fatores que nos colocam maneiras primordiais em livros. Parece que essas estátuas estão lá, de pessoas que passaram e fizeram diferença, mas estão nas faculdades, ou seja, nas universidades, que é uma ciência que é vida, ciência que é terra, porque difundiu e fez a sua história. Por exemplo, Napoleão, 1808. Então são questões que venham destacar. Então quer dizer que o equilíbrio estático também vem a nos ensinar que não só a questão das muralhas, ou tijolos, ou paredes, mas nos coloca reflexões, às vezes entre destaque. Quando você vê alguém ali, a capa, ou seja, quando você olha aqui esse livro, olha a capa aqui, ó, olha lá, tá em estátua, olha aqui, ó, cabelo, estilo, a maneira do autor, Schopenhauer, aí. Então é assim. Então, entre esses campos de monumentos, nos colocam a maneira que a própria maneira de dizer que o movimento faz história. O movimento faz diferença. Se ele está ali em estátua ali, não deixe de dizer que ele fez vários movimentos para escrever, fez vários movimentos ligados aos seus estilos e às suas maneiras, né, escreviventes, que venham se destacar nessa maneira a priorista ligada à própria sensibilidade entre os seus fatores sensoriais. Então, quando eu falo sobre representação, a representação vai nos colocar algo fenomenal que liga à consciência humana. Consciência, eu falo de pensamento. Quando eu falo de pensamento, eu vou falar de concepções. Concepções são ideias e conjunto de ideias que você vai concretizar e vai haver coordenâncias motoras para você aplicar. Mas em partida tem que haver o início. Em partida vai ter que haver uma vontade. A vontade, em partida, é um fator primordial para você iniciar um aprendizado. A vontade em si é um campo que venha extrapolar parâmetros ligados aos campos epistemológicos da sua vida. A vontade para sobreviver também vai depender do outro que está contigo. Se você é criança, ou adolescente, ou jovem, imagine se a mãe, ou pai, ou alguém não cuida, ou seja, não vai te dar em campos inseridos alimentos anabólicos e catabólicos. Então, a vontade também está ligado ao ódio, a vontade está ligado à ira, a vontade está ligado às temperaturas, termômetros e às características e personalidades. Embora eu estava vendo alguns autores, algumas pessoas que falam sobre a maneira de personificação entre os campos periódicos que o ser humano coloca em si um tipo de máscara que dentro de si tem outras questões. Eu falo que não máscara, mas é uma espada de dois gumes que relaciona o bem e o mal diante da maneira que venha a resultar a temperatura onde você está existencial, coletiva e ampla, né, que nos coloca fenômenos importantes nesse parecer. Somos muitos cobrados diante das nossas vontades e desejos. O que é vontade ou desejo? O que é melhor? É vontade ou desejo? Ligado ao movimento e essa conexão. Vontade ou desejo de pesquisar? O desejo também nos coloca intencionalidades importantes. E a vontade também? Ou seja, será que o olhar para as questões de livros, nos colocar desejos importantes que venham destacar coisas perigosas ligadas a essas prateleiras? Ou a vontade nos coloca parâmetros importantes que é inerente ao ser humano? Será que os dois há uma dicotomia ou são bem parecidos ou há uma somatória? Então, quando eu falo sobre de equilíbrio, temos que ter equilíbrio na vontade, ok. Temos que ter equilíbrio no desejo, ok. Temos que ter equilíbrio na nossa representatividade, ok.
É lógico que há essas leviandades, há esses abusos de poderes ligados ao próprio movimento, mas temos que ter equilíbrio para sabermos e chegarmos aonde podemos chegar. Com presidência, previdência, ou seja, os campos previdentes. A palavra previdência no origem gramatical significa providência. Providência vai algo que venha proferir. Proferir está ligado à expressão de palavras. O que você vem a falar é proferir. Então, a palavra proferir você tem que colocar com cautela, porque outros vão usar de outros termos. Proferir são palavras positivas. Se eu começar a falar, eu vou conseguir, é lógico que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que colocar questões importantes, como volto a dizer. Quanto tempo você tem de vida? Quanto tempo você tem de idade? Eu tenho 20 anos. Tenho 15 anos. Aí você vai falando, vai modificando, vai falando quanto tempo você vai viver, quanto tempo você também. É lógico. Você pode falar naturalmente, cada um tem a sua concepção de mundo. É ligado aos campos de terra e as maneiras adaptáveis, mas não é bom as questões de você colocar em destaque. Agora, quando há uma questão de escalas intensivas e escalas extensivas que acontecem contigo, é bom você expor logo, muitas vezes, os tempos que relacionam entre resoluções e períodos, nos coloca maneiras de representatividade ligada à consciência humana, ou seja, ao desenvolvimento humano, que venha colocar também uma maneira que venha destacar a sociologia humana, aí que eu coloco em vírgulas, porque aonde há uma consciência, há uma pessoa também, há um campo consciente e um campo social, é lógico, né? Porque você tem consciência, está fazendo, você é um ser social, você tem uma bagagem cultural. Mas também a palavra ser social também é um ser também que tem uma consciência. Não deixa de ser consciente, né? Não tem essa separação. O ser social é diferente do ser consciente. Não. Possa haver esses tipos de ramificações. O ser em si já é um ser existencial ligado à sua característica e parâmetros de história, ligado ao tempo. Ok? Há um tipo de deslocamento. Há uma realidade exterior e interior. Há essas escalas ligadas ao realismo, aos períodos improvisórios, pré-científicos, pós-científicos, esses improvisos que ocorrem ligados à vontade, ligados ao treinamento. Como é que começou esses autores? Como é que iniciou o treinamento? Como é que foi os aparelhos ligados à musculação? Como é que iniciou as questões de corridas? Houve uma vontade, houve um termo empresarial, um empreendedorismo. E esse empreendedorismo surgiu capitais até hoje, que é um fluxo econômico no mundo todo, interplanetário. Então houve vontades, houve representatividades ligados, seja barão, ou seja princesa, seja príncipe ou rainha, ou rei, né, ligado à monarquia, mas houve uma representatividade ligada ao movimento. Essa motrivivência histórica nos coloca aspectos objetivos e subjetivos nessa alavanca entre a divisão e representação, nesse aspecto maciço que ocorre. Ok? É lógico, quando você olha uma aliança, assim, olha a aliança maciça, hein? É lógico que você tem que fazer o quê? Tem que fazer uma escultura, né? Fazer aquele trabalho que os campos que ocorrem, ligado os especialistas, né? Que eu não vou colocar de antemão algumas palavras aqui, eu tenho imenso valor e respeito ligado a alguns homens que venham doutorizar essas questões ligadas à existência e às suas independências e dependências, e qualificações e desqualificações, ligado ao nosso ser e o nosso parecer de ter alguma coisa ligada ao conhecimento, no espaço e tempo. Esse parecer nos coloca objetos que vão ser formas e coisas meteorológicas ligadas aos processos bioquímicos. E esses processos bioquímicos já nos coloca uma família emanente ou inerente entre o espaço e o tempo, e aonde há um espaço e tempo há um campo de divisões, e essas indivisões vai ter um espaço ligado a maneiras aonde você deve sentar. Você não pode sentar junto com o outro, mas sentar no colo do outro. Vai depender da situação, se for namorado, algum tipo de pessoa que possa ser íntimo. Quando você vê cadeiras, ou seja, no supermercado, no banco,
fileiras ali, tem um espaço e tempo, e ali o sujeito está a ser o quê? A colocar regras, quem está no campo de vontade empresarial, e o sujeito, que é o cidadão, que é o cliente, ter essas ordens de normas e regras que percebe estar inseridas ali, ligado à paciência e serenidade. Embora a própria autonomia é viver e sofrer, embora a própria autonomia é maneira de conviver relacionada à nossa realidade. Entre essas bagagens culturais, entre as autorias, entre a visão de mundo. Então, entre esses fatos, é original dizer que o ser humano tem força. E isso é original em dizer essa originalidade, mesmo pelas suas deficiências e adaptativas e estruturas e seus limites, que vem a superar a cada dia, entre os seus próprios limites corporais e adaptativos, que estende os campos sintéticos, a síntese em campos sucintos. Relaciona tempos categóricos, que são figuras ligadas à sua vontade, à virtude, o que aconteceu contigo quando você nasceu. Então, ao nascer, falecemos. Isso expõe uma questão de qualidade ou equidade. Nós vamos morrer. Isso demonstra uns campos de qualidade. Aí, ao meu ver, eu vou entender o que é democracia. Então, nos coloca entre questões importantes, entre o tempo entendido e o tempo determinado. E o tempo entendido e determinado nos coloca o tempo e as suas vontades, que relacionam os nossos desejos também, que vai ter um controle motor entre os campos agonistas e antagonistas, que são maneiras sensoriais. Esses sensores nos colocam uma realidade, a nossa própria história ligada aos fatores intrínsecos e extrínsecos. Ok? Então o mundo e a sua vontade fica muito complexo. Agora, o mundo e a sua vontade, o que você possa perceber para absorver em realidade, aí fica algo importante. Se você buscar esses acúmulos de cultura ligado ao mundo todo, o nosso corpo tem os nossos limites, cada um tem umas escalas de aprendizado, um QI interno e externo, algo respeitável ligado ao corpo, que manifesta ligado à nossa expressão. A expressão corporal está ligada a emoções, a expressão corporal está ligada a sentimentos, a pensamentos, ou seja, que venha a resultar em intercâmbios motores, nessa conexão junta, não visando o campo reducionista. Alguns colocam em etapas, que eu acho contraditório, entre essas ações motoras e ações práticas sociais e educacionais. Entre essa objetivação ligado à vontade de buscar objetivos gerais, específicos, para tentar resolver problemáticas nos campos introdutórios, justificativas, ou seja, e essas justificativas você tem que desenvolver meios para colocar considerações, conclusões, ou seja, resumos e resenhas. Então, nessa perspectiva, há um crescimento, nessa perspectiva, há um desenvolvimento, ok? Então, há fatores. Oi, aí, o pessoal, tem alguns pessoal que fica aparecendo aí nas questões aí, não só nos comentários, ok? Em vez que algumas pessoas aparecem aí, entra e sai. É uma maneira de perspectivas diferentes. Entre a vontade, é unânime, única, distinta. E se não estiver aparecendo, por favor, desculpe, porque tem vezes que aparece aqui nos campos da tela digital, que alguém está ali, fala oi, muitas vezes ligado ao canal do Face, muitas vezes não pode estar aqui ao vivo ligado aos comentários, mas está ali comentando diante do Face e a sua trajetória ligada a essa extensão que tem, ligado ao live, ligado aos campos de comentários, vídeos e outros destaques que vem relacionar ali, ó. Olha lá, ó. Apareceu até viu? Colega, um irmão meu ali, ó, enviou um anexo importante para mim. Então, vamos lá, irmão, foi irmão meu, biológico, que muitas vezes, daqui a pouco a pessoa pensa agora de irmão, tem todo respeito, irmã, mas temos que respeitar. Então, há vontades, há representatividade. Então, há formas ligadas ao princípio. E o princípio são bases. E as bases são fundamentais para ter um aprendizado diante das nossas dificuldades, que é unânime. Okay? Nas nossas ações corporais, que é unânime. Ou seja, se é unânime, você vai abrir uma empresa,
Você vai ser unânime, porque a empresa é sua, e nessa empresa você vai ter etapas, tópicos, topografias que venham ser degraus para um aprendizado. Entre os fatores nessa prateleira ligado à razão, você vai memorizar. Você vai em qualquer tipo de prateleira, você vai ver o que? Várias maneiras ligadas a obras históricas, desde as suas séries iniciais, livros, mulheres, né? Ou seja, questões adultas que venham destacar a sua vida e a sua representatividade. Não vou entrar na área dos campos psicanalíticos aqui, porque nos coloca conceitos importantes, né? Entre o Sigmund Freud. Mas a prateleira, eu quero colocar a prateleira cerebral aqui, não como campo de inconsciente, mas um campo de prateleira cerebral, cerebelo, um campo consciente, mas que fica armazenado. E muitas vezes nos coloca impulsões para termos uma dominância. Então, somos pessoas que temos impulsões para outras pessoas, como eu falei. Lembra que eu falei sobre alguns autores como Negrini da Silva, que ele fala sobre as estatísticas de aprendizado ligado à dominância do pé direito e esquerdo, que vai ter uma impulsão. Se eu tenho uma dominância lado direito do pé, sou canhoto, mas a minha impulsão lado direito, a minha impulsão lado esquerdo, vamos colocar lado esquerdo, vamos ser bem simples. Então o que? Vai ter uma impulsão, vai ter uma dominância. Então, ou seja, se o meu lado esquerdo, eu sou canhoto, então eu vou ter que fazer muita atividade do lado direito para ter um apoio e sustentabilidade dominante para ter uma impulsão. Eu falo que nós, ligado ao movimento, não sendo pessimistas, nós somos só os gradientes impulsores, né? Impulsões, né? Que venha impulsionar, né? Que venha colocar concepções ligadas às dominâncias, os dominados. Você pode ver aí nos feitos, homens e mulheres, entre os seus prazeres ligados aos debates e satisfações, insatisfações, insaciedades, que ligam aos campos de leptina, viver e aprender ligado ao cérebro, os campos tiroidianos ligado ao metabolismo rápido, lento, as amêndoas, que também associa ao tipo de amêndoa, né, que venha relacionar fatores que correlaciona aqui a tiroide, aqui um tipo de caroxínio que muitas vezes as pessoas colocam esse tipo de glândula ou hormônio. Ou seja, aí coloca fatores importantes de pesquisa. Vontade ou desejo? São pesquisas ligadas às diversidades. Enzimas ou glândulas, desculpa. São perguntas. Então, há fatores ligados à maneira filosófica, esportiva, às artes, os períodos das artes, que venham destacar em fatores importantes nessa essência que liga histórias ligadas à libertação do homem, ou seja, a capoeira, a cultura popular, outros fatos em diferenças e aspectos que muitas vezes nós não assumimos e nos coloca estereótipos. Por isso que as novelas, filmes cinematográficos são ações corporais que vêm a memorizar muita gente ligada à literatura que vai ler. Então você olha nas prateleiras lá, aí vê outros autores, por exemplo, posso lembrar qual aqui? Jerônimo Monteiro, 1912. Jerônimo Monteiro, a rua Jerônimo Monteiro. Então você vai lembrar Jerônimo Monteiro, você vai lá no Palácio Anchieta, lá no centro de Vitória, Espírito Santo, naquele campo lá cerimonial que vai muita gente de fora, de outros estados. Eu cheguei aí tempos atrás, foi ano passado, cheguei aí e vi que tinha outras pessoas de outros estados lá. Só anotando o que é o próprio guia turístico ali, a pessoa, muitas vezes, um instrutor, ou seja, a pessoa que tem suas bases, subsídios são importantes. São histórias que vêm a destacar. O Espírito Santo não está só centralizado, o Espírito Santo. Quem pesquisa o Espírito Santo, o Brasil, também tem outras pessoas de outros países que venham destacar aqui momentos ligados à vontade, representatividade e os campos fenomenais que ocorrem entre histórias artísticas, histórias que venham colocar essas contemplações ligadas ao meio
televisível, né? Comunicação de massa, que nos coloca uma inteligência, que a inteligência é uma informação, que é informação e a inteligência vai haver uma convenção ligada ao próprio conhecimento. O conhecimento também vem a destacar essa superioridade que alguns falam sobre sabedoria, que relaciona a maturidade ou a imaturidade para resultar uma própria maneira filosófica ligado ao aprendizado, ok? Então são fatores que nos ocupam. Aonde há maneira que possa ocupar o tempo, ou seja, há um tempo. Aonde há uma ocupação, já volto a dizer, já há um tempo. Ocupação, nós vamos ter que colocar ocupação de tempo. A ocupação do tempo relaciona a própria educação física. A educação física está ocupando o tempo. É uma intervenção muitas vezes que não precisa, porque qualquer escultor ou esculturas ligadas a qualquer disciplina tem esses artefatos ligados ao próprio movimento. Precisa de movimentos, diversos graus. Qualquer tipo de pessoa, qualquer matéria pode fazer isso. São perguntas. São perguntas, N perguntas. Então, há uma maneira de vontade de tirar a própria educação física das grades curriculares. Você pode ver, você vai entrar numa sala de educação, ali nos conselhos, muitas vezes as pessoas nos campos de representatividade ainda há um estereotipo. Há um estereotipo fenomenal ligado aos direitos e deveres entre esses campos artísticos que nos revela as ideias. O meu cargo é isso, essas questões de cargos, ligado a tipo de uma maneira trágica, ligado à linguagem teórica e prática, linguagem corporal, entre esses fatores e as indiferenças. Então essa personificação nos coloca personalidades, né? E a personalidades nos coloca características, não é questão de ser falso ou falsa, mas características para convivência e sobrevivência. Racionalidade. Às vezes você ser muito verdadeiro, daqui a pouco você não chega nem a um 60. Então há aspectos importantes ligados a onde você está inserido. Ok? Onde você está inserido tem uma existência, tem uma necessidade para você sobreviver, contudo, diante das maneiras alternantes, né? Alternantes que ocorrem diariamente. Então são fatores importantes ligados à maneira que nos coloca essa maneira transcendente ligado à inteligência, a posição superior, uma maneira transcendente, quando eu faço um movimento como fazer um gol, ou seja, um tipo de arte marcial também que vai relacionar uma história, não uma cúpula, mas uma história importante que vem a destacar não só o Brasil, mas outros países, né, que vem a ser esse axioma, né? Ou seja, esses idiomas, essas axiologias que relacionam patamares importantes ligados à arte. A arte marcial não é arte, ué. Arte marcial, então o que é? Arte marcial é o que então? Arte marcial não é arte, não. Arte é coisinha de peixinho, então, entendeu? Arte, rapaz. Arte marcial é arte, é história. Então são fatores ligados também o futebol é arte, ué. Futebol é arte. Tá errado, futebol é arte, ué. Uai, não, ué. Aí eu coloco, mas não, porque eu fico um pouco bem não original. Ué. Assim, então você fica assim pensando. Então nos coloca a maneira de fatores importantes ligado ao sujeito, ligado à vontade ou desejo. O sujeito e o movimento é vontade ou desejo? Se for desejo, será que ele aguenta ficar dentro da sua casa, os campos regulatórios convenientes? São etapas superiores à vontade, já nos coloca também uma maneira de administrar pelas experiências que passamos, de morte, quase morreu, ou também tem alguns livros pós-morte que chegou quase à fatalidade, estão nas prateleiras da UVV, que eu cheguei a colocar como referência. É algo interessante, quando a pessoa chega perto da morte, há fatores que venham se destacar entre os sintomas que eu cheguei a me familiarizar a mim mesmo. Não deixa de falar sobre movimento, não estou deixando de sair dos currículos ligados à educação física e à cultura corporal, os campos e as prateleiras cerebrais, as prateleiras culturais, as prateleiras corporais. Esses documentos que são ingeridos, esses documentos que são, ou seja, são catabólicos, anabólicos,
ok? Aonde eu vou ingerir, é lógico que vai haver fatores importantes. Vai ter uma digestão. Aonde eu vou ingerir vai ter uma digestão. Vai ter a maneira que vou digerir, né? Então ali vai ver o processo de energia. Você vai buscar o que possa escolher. Na ingestão eu vou escolher o que venha anabolizar e catabolizar entre os meus resultados, a minha natureza, a minha vontade, a minha representatividade, os meus fundamentos. O que me prejudica, em questão de muitas vezes o que te prejudica, vai ser um bom foco que você possa estar buscando. Educação física e foco, o basquete eu tenho uma carência, eu tenho uma carência no voleibol, eu tenho uma carência no atletismo. Então é bom você estudar em profundidade em questão do gesto motor para você ensinar. Porque você vai demonstrar que muitas vezes a questão que o próprio atleta, o atletismo, precisa ser um grande expert, mas ele passar os movimentos que sejam já corretos, que eu coloco com cautela, porque o correto, a cada dia a gente vai se aperfeiçoando, vai se associando, assimilando, ou seja, nos coloca aprimoridades, né? Aprimoridades ligado que a moralidade, ou seja, sei lá, a questão de moral, que é costume, falando de sermão aqui, falando de costume, moral é costume. Você tem moral, você não tem mais moral, então. Moral é um costume, depende do local, pode ser um bairro, pode ser um município, pode ser um estado, você não pode ter moral, é um costume do local. Aonde tem uma lei, tem uma teoria, onde tem uma teoria, lei. Então, se tem essas maneiras apáticas ou simpáticas, nós temos que entender. Nós temos que abaixar a cabeça e andar a cabeça baixa. São princípios de pessoas, nós temos que entender. Princípios de forças morais. São questões importantes, ok? Então, eu coloco aqui essas questões entre a vontade ou desejo. Não, o sujeito é ligado ao movimento. Tem vontade ou desejo? Então, você coloca esse equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. O estático, eu volto a dizer que é uma atividade psicodramática, também relacionada à maneira também artística, que você também possa também ajudar que a própria ansiedade não possa, ou seja, ocupar o tempo. Mas a própria ansiedade, ela ocupa o tempo, porque é do ser humano ter vontade e desejo. Temos que ter cuidado e cautela ligado a essas expressões e diálogos ligados à representatividade. Porque a ansiedade em si são fatores que as pessoas falam sobre estresse. A ansiedade pode haver umas maneiras de estresse que venham relacionar o quê? Eu não consigo esperar, eu estou muito nervoso, essa sinapse nervosa, nossa, eu vou ficar aqui, é melhor, ou seja, embora, não aguento mais. São fatos que acontecem diariamente conosco. São vários gatilhos, sinapses que ocorrem no cérebro. Positivo, negativo, processos bioquímicos, essa complexidade que é o próprio ser humano. E o próprio ser humano, que é a própria complexidade que conseguiu a escrever, fazer as formas e as coisas diante das palavras, complexidade, as formas e coisas, os campos ornamentários ligados às palavras, mas a própria complexidade que foi criada por ele, há uma significação tão grande que ele não sabe o que é complexidade até hoje, que liga o ser humano, essa autoavaliação que é o próprio movimento. Movimento é vida, pensamento é ação, mas nos coloca uma clareza, um alargão tão grande de reflexões e ações e reflexões, ok? Então nos coloca essa destreza. Aonde há uma destreza, há uma comissão relacionada aos campos de expressão. Aonde há um mundo, há uma solicitação, é lógico, de movimentos, porque as bolsas de valores, os campos que venham nortear as notificações, os campos instintos e distintos ligados à motricidade humana, nos coloca maneiras que venha se autoavaliar. É lógico que as anulações ocorrem diariamente, ligado a anular alguma coisa, não sei. Ou seja, está ausente de alguma coisa, não sei. Mas a pessoa está existente, eu sei. Indigente, a educação física é indigente, vamos anular a educação física das grades curriculares? Olha a história que teve. Então são fatores ligados à vontade e desejo. Nós temos medo de ter desejo. Isso possa ser algo bom ou ruim. Nós temos medo de ter vontades. Pode ser bom ou ruim. O medo é algo iminente, interessante, porque você fica em casa e muitas vezes no lugar que você possa ir, você está arriscado a isso, melhor você ter o controle motor, usar por estratégias, e a palavra estratégia são metodologias ligadas ao treinamento. Liga à força,
que muitas vezes você venha renunciar a fatos importantes ligados à sua vida e venha colocar a palavra-chave que eu estou falando. Desde que eu comecei, 2026, em alguns campos semanais, né, ligados aos periódicos. Observar, modificar e repetir. A palavra repetir, eu estou repetindo, ó o meu gesto de repetir. Eu estou repetindo, ó o movimento, repetindo, Agora eu estou modificando, ó. Agora estou observando, ó. Estou fazendo a percepção corporal. Então, observar, ó. Agora eu vou modificar alguma coisa, ó. Agora vou repetir, ó, movimento, repetição. Então, são maneiras que nós colocamos diante de fatos que há uma dificuldade de anularmos a nossa prateleira cerebral, e fica quando nós vamos estar concentrado na nossa casa, no nosso quarto, em qualquer lugar, você vai lembrar de alguns fatores que aconteceram contigo. E você vai ter que ter uma maneira de extrair, expor, desabafar, gritar. A maneira histérica é um psicodrama. A histeria é um psicodrama. Tem hora que você tem vontade de gritar. Então, são maneiras ligadas ao que é a terapia, nesse tempo ocupado terapêutico. Então, são maneiras que nos coloca essa maneira que relaciona a terapia de uma maneira indigente. Remédio é uma indigência muito grande. Receitas, bulas. Tempos atrás, todo respeito aos mestres, falaram sobre algum tipo de remédio lá que houve uma vontade e representatividade assim de conflitos lá dentro. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, até hoje a gente tem esse tabu. Usar até o termo, esse clã sacrástico, né? Sacrástico fica um pouco vulgar e grosseiro e muito perigoso. Fica esse campo assim, muito sagrado, ligado ao naturalismo, mas o próprio naturalismo nós somos contra. Nós refugiamos o naturalismo, mas o próprio naturalismo está dentro de nós, ligado aos processos conscientes. Nós estamos presentes de processos farmácias, cosméticos, e nos colocamos em fuga relacionado dentro da própria farmácia, que nós somos as pessoas melhores ou superiores. Ou também dentro de uma sala de musculação, fortão, ou seja, também magro, ou seja, endomorfo. Eu quero dizer que o ser humano tem a sua complexidade, a corporeidade e os seus mistérios. A corporeidade e os seus mistérios e as suas aspirações. Pode ser endomorfo, mesomorfo, pode ser o que for. Até hoje nós colocamos esses fatores ligados ao nascer e falecer, ligado a essas questões ligadas à vontade, representatividade. E essa representatividade vai ser algo fenomenal que vamos perceber entre a paz, onde a paz há conflitos. Desde o artigo 1 da Constituição até os últimos artigos da Constituição de 88. Ok? Há tesouros, com certeza, na Constituição. Há tesouros, há tesouras que possam cortar, mas as tesouras são importantes para se destacar, para nós termos cuidado, estarmos sempre quietinhos no nosso cantinho. Ele pode cortar a tesoura nossa aí, são tesouros da razão. Todo mundo fala isso, ligado aos carros de plenário, mas temos que não quero ser irônico aqui. Mas são tesouras que possam flutuar aí para cima de nós. Eu respeito, estou falando colocação ligada à motricidade humana, equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático. Eu só entrei e falei questão desse livro aqui, que está em destaque. Qualquer tipo de livro, se você ler, você vai ter que ter vontade. Se você for ler qualquer tipo de livro que fala sobre motricidade humana, ou qualquer tipo de livro literário, cultura brasileira, vai ter também uma representatividade que você também embarcou, teve base para ter um entendimento, uma interpretação. Se alguém fala sobre equilíbrio estático, vai falar diferente como eu falo. O equilíbrio estático vai solicitar vários músculos e você tem que ficar em repouso, parado, estático, com um pé só, depois troca os pés. Então é lógico que vai haver uma tensão muito grande na região. É um alongamento, o equilíbrio estático é uma estratégia empresarial ligada ao alongamento dinâmico, o alongamento estático e o campo de flexibilidade. O Estélio Dantas, é lógico que ele vai gostar se eu tivesse atuado nas séries iniciais, ensinado pique com um pé só,
né? Ou seja, depois toca a perna, é lógico que vai gostar. As séries iniciais, muitos professores, o Tubino, como eu já falei, outros autores, né? Alguns professores que eu já falei, ok? Então deixa aí essa